Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, quem foi Conde Zinzendorf? Ele era alemão, certo? Isso foi na Alemanha, certo? Isso foi na Alemanha, Conde Zinzendorf, 1700 a 1760, né, do século XVIII, século XVII para XVIII. Ele iniciou uma grande obra missionária, certo? Pelo mundo, certo? Patrocinando, certo? Com seus próprios bens, com seu dinheiro, as missões moravianas. Meus irmãos, lembrando que moravianas eram morávios, era uma denominação evangélica cristã protestante na região da Boêmia, na atual República Tcheca, certo? Então os morávios, certo, defendiam a dimensão pessoal da fé, ou seja, uma fé pessoal com Deus, certo? Criando um grande despertamento mundial em todo o mundo. Amém, meus irmãos? Já aqui, meus irmãos, John Wesley e Charles Wesley, certo? Na Inglaterra eles eram os irmãos. John Wesley, 1703 a 1791, e Charles Wesley, 1707 e 1788. Eles eram os irmãos, certo, meus irmãos? Nós temos aqui irmãos que eles pregavam a santidade e defendiam a visão moraviana, certo? Moraviana, que era de uma fé mais pessoal e íntima com o Criador, com Deus, certo? Eles pregavam, certo? Eles pregavam a frieza espiritual da igreja da época, certo? Em algumas igrejas, certo? Ele pregava contra a frieza espiritual e, meus irmãos, ele foi um dos alicerces ali para pregar a palavra de Deus no na recém-criada Estados Unidos da América. Lembrando que os Estados Unidos antes era uma colônia da Inglaterra, certo? Então ele foi um dos pregadores ali na Inglaterra. Amém, meus irmãos? Paz do Senhor e até a próxima lição. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, Evan Roberts, 1878 a 1951, certo? Ele ensinava sobre o abandono do pecado, certo? Foi um dos que iniciaram o avivamento no país de Gales, certo? Milhares vieram a se converter, certo? Sua pregação era tão envolvente que as pessoas deixaram de assistir a final do rugby para ver o seu sermão. Lembrando que o rugby é o principal esporte. Principal esporte mais praticado lá no país de Gales. Então, nesse dia, eles deixaram de assistir a final do campeonato de rugby para ver os sermões de Evan Roberts. Amém, meus irmãos? Lembrando que Evan Roberts, ele começou ali, teve uma visão de Deus, né, de domingo tudinho, que Deus falou para ele que o povo deveria abandonar o pecado e Deus enviaria um avivamento. Com apenas 13 anos, certo, de idade ali, ele começou ali a incentivar o povo. Meus irmãos, Charles Grandison Finder, 1792 a 1875, certo? Ele era um pregador famoso ali nos Estados Unidos, certo? A convenção, ele dizia que a convenção era um drama, certo, na vida do ser humano, porque nós deveríamos ir ao encontro de Cristo, certo? Abandonar o pecado e aceitar a Cristo, certo? Ele foi um dos pioneiros, né, a fazer o convite para as pessoas irem à frente, ali no púlpito, na frente da igreja, para aceitar a Cristo. Por isso, ele foi muito criticado pelos calvinistas, né, porque os calvinistas se pegam na predestinação, certo? Predestinação. Então, por isso ele foi muito criticado. Amém, meus irmãos? Então, ele foi um dos pioneiros a convidar o pessoal, venham para frente quem quiser aceitar Cristo, né? Então ele foi um dos pioneiros. Na verdade, meus irmãos, às vezes, né, as pessoas convidam as pessoas, olha, quem quiser aceitar Cristo, vem para aqui para frente. Na verdade, meus irmãos, isso é uma cultura que se pegou. Mas na verdade, meus irmãos, não é nós que aceitamos a Cristo, é Cristo que nos aceita. Amém, meus irmãos? Espero que vocês tenham aprendido e até a próxima lição. Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Charles Fox Parham, certo? 1873-1929, certo? Ele foi o fundador, certo? Foi o fundador do movimento da fé apostólica, certo? E também ele fundou a escola bíblica Betel, que era para ajudar os obreiros a aprender a palavra de Deus para poder ensinar para outros, certo? Ele defendia a atualidade dos dons espirituais, certo?
promovendo um grande avivamento nos Estados Unidos. Amém, meus irmãos? Então, ele era fundador do movimento da fé apostólica, certo? E também fundou a escola bíblica Betel, certo? Que era para ensinar os obreiros a palavra de Deus para que eles pudessem ensinar para outros, certo? Ele defendia a atualidade dos dons espirituais, certo? Promovendo um grande avivamento nos Estados Unidos. Amém, meus irmãos? Agora, William Joseph Seymour, 1870-1922. Ele era aluno de Parham, certo? Defendia a atualidade dos dons espirituais, certo? Fundou a Missão da Fé Apostólica, certo? Na rua Azusa, certo? No estado da Califórnia, certo? A missão da rua Azusa é considerada a referência histórica do pentecostalismo norte-americano. Amém, meus irmãos? Então, homens que se empenharam na obra de Deus, se empenharam na palavra de Deus, e Deus abençoou grandemente, ajudou eles, meus irmãos, a crescer, fazer crescer a obra missionária em vários países, em várias cidades, amém, meus irmãos, incendiando a chama do Evangelho. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, George Whitefield, 1714 a 1770, ele se utilizava do campo das emoções para dar seus sermões, certo? De forma envolvente, e convidava a todos a abandonar o pecado, certo? Um homem avivado, certo? E pregou muito e evangelizou ali nos Estados Unidos. Amém, meus irmãos? Léo e Petrus, 1884 a 1974, certo? Desde jovem, certo? Foi revestido pelo Espírito Santo, certo? Ele era pastor em uma igreja na Filadélfia, na cidade de Estocolmo, no país da Suécia, certo? De 1910 a 1976, ele enviou 74, esqueci do I aqui, olha. Esqueci do I, tá bom. Ele enviou, certo? Enviou 64 missionários ao Brasil, certo? Esse empenho, meus irmãos, esse empenho aqui do campo missionário, certo? Ajudou a espalhar o Evangelho pelo Brasil, certo? Fundando a Assembleia de Deus no Brasil. Amém, meus irmãos? De uma forma bem reduzida, só para vocês terem uma ideia desses homens de Deus que fizeram grande obra, não somente no Brasil, mas nos Estados Unidos e na Europa e em vários outros países pelo mundo. Paz do Senhor!